Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal que é feito para você, fã do futebol americano. Muitos jogos nos esperam nessa semana 7, pessoal, nos jogos de domingo, e eu tô aqui para falar, como sempre, de 3 jogos, né? O Sunday Night, o Monday Night e a minha escolha que eu acho que é o melhor da rodada, tirando os jogos do horário nobre. E começando falando aqui, gente, de Bengals versus Ravens no M&T Bank Stadium às 2 horas da tarde, um duelo de divisão e os Ravens podendo aí se estender mais ainda essa liderança, né? Tipo, ficar mais distante na liderança do grupo. Vamos aqui falar sobre alguns detalhes dos jogos passados, onde o Bengals enfrentou o Detroit Lions, o Joe Burrow, né? Como é um time em reconstrução, pessoal, eu sempre falo que não é demérito do time que ganhou, obviamente, mas algumas coisas a gente pode analisar com cautela. Mas foi um excepcional jogo para mim, na minha opinião, do Joe Burrow, 271 jardas para 3 touchdowns, uma interceptação e 115 de rating. E que ano, né, assim, em questão de touchdowns, que o Joe Burrow tá tendo, né, nessa temporada de 2021-2022, 14 touchdowns, mas o problema tá sendo as interceptações. E essas interceptações, pessoal, eu estou dando culpa aqui para a linha ofensiva, já que a linha ofensiva não está ajudando, o time não decidiu, né, investir muito bem nessa linha ofensiva. Para mim, o Penei Sewell não era para ter ido ao Detroit Lions, era para ter ido ao Cincinnati Bengals, mas tudo bem. A linha ofensiva permitiu 16 sacks e permitindo esses 16 sacks, a linha ofensiva ocupa a 22ª colocação no geral. E isso é muito prejudicial, porque o ataque não funciona tão bem, né? Então, aí tendo 7 interceptações e um rate médio de 107,9 e 8,9 jardas por tentativa de passe. E falando na escolha número 1, Ja'Marr Chase, né, que jogou na LSU junto com o Joe Burrow, tá tendo a parceria, está conseguindo se firmar aí em Cincinnati. Foram 6 alvos para 4 recepções e 97 jardas aí. Em 2021, Ja'Marr Chase ganha aí 5 TDs aí na temporada. E o que falar do Joe Mixon, né, o running back dos Bengals, 18 carregadas para 94 jardas e 5.2 jardas por carregada aí contra os Lions. Em 2021, ele tem uma média de 4.3 jardas por carregada e 80 jardas por jogo e 3 touchdowns. Mas olha, não se animem os torcedores dos Bengals aí com esses números. Por quê? Porque a defesa do Baltimore Ravens é muito boa contra o jogo terrestre, ok? Ela tá entre as 10 melhores, né, de jardas por jogo, ela é a 3ª melhor defesa, então ela permite aí até 82 jardas por jogo de corrido, então ela é uma defesa sólida, e 4.1 jardas por carregada, tá? Então, em média, então é a 10ª melhor defesa aí de jardas por carregada. Então, e falando como eu falei da linha ofensiva dos Bengals, tem que proteger melhor o Joe Burrow, porque o front seven dos Ravens entre os 10 melhores também. Então, ocupa a 8ª posição no quarterback hits e em nona posição de sacks aos quarterbacks. Então, tomem cuidado aí, essa linha ofensiva dos Bengals. E vamos falar aqui, então, do ataque do Baltimore Ravens, que coisa linda está sendo ver o ataque dos Corvos. Aí o Lamar Jackson com 167 jardas para um touchdown com 2 interceptações contra os Chargers, né? Não foi o melhor jogo, né? Teve uma interceptação lá bem lamentável, né? Que o passe não deveria acontecer naquela direção. Correu até que... desculpa, eu falei... Foi meu engano aqui, né? Foi 167 jardas corridas aí, né? Tipo, 16.7 jardas corridas para um touchdown. Aí, gente, nossa, eu tô... Vamos lá. Não vou nem editar aqui o vídeo,
né, desculpa, são 167 jardas mesmo para um touchdown e 2 interceptações. É que eu coloquei aqui um adendo aqui de correr um pouco aqui, né, de acordo com o Lamar. Para essa partida, mas isso aqui é relacionado aos passes, tá? Desculpa aí para vocês. Em 2021, Lamar teve 65.3 jardas por jogo, 6.1 jardas por carregada, é o primeiro aí que não é o de se esperar, né, no ataque corrido, aí sim falando do ataque corrido, e 2 TDs corridos. E em questão de passe, 9 touchdowns e 5 interceptações. É claro, para um quarterback que não conseguia passar tão bem a bola, né, não tinha esse costume, está, vamos dizer assim, tendo um ano razoável aí, e é bom, porque o Lamar precisa mesmo ter esse repertório de passes. Latavius Murray, 9 carregadas, 44 jardas, para 4.9 jardas por carregada de um touchdown na semana passada. E o que diria aqui falando Devonta Freeman, né? 9 carregadas, 53 jardas, 5.9 jardas por carregadas e um touchdown. Então esses dois running backs aí estão indo bem. Eu acho que poderia tentar se considerar o John Harbaugh e aí toda a comissão técnica de talvez deixar esses dois veteranos aí jogando no time, né? Que sendo segunda e terceira opção. Mas vamos ver o que vai ser pro ano que vem, né? Mas esse ano eles estão indo bem. E o que diria falando, que é uma coisa que quando eu tinha falado de Ja'Marr Chase, o que diria desse duelo aí? Ja'Marr Chase contra Marlon Humphrey. Cara, eu quero muito ver esse duelo, tá? Eu queria ver esse duelo quando a gente fala aí do Baltimore Ravens, ok? Então, tipo, cornerback aí do lado direito. Eu queria ver esse duelo aí, como é que vai ser Ja'Marr Chase contra Marlon Humphrey. Eu acho que dá tudo pra ser pro Marlon Humphrey nesse duelo, tá? Falando um pouquinho, então, já que eu falei do Marlon Humphrey, vamos falar da secundária dos Ravens, né? 5 jardas por tentativa, que coisa maravilhosa, né? Tipo, vamos pensar assim, em questão de pressão, né? Da secundária, porque em 2021, tá? Ergueu maravilha, tá, gente? Vamos falar o seguinte, né? Fui bem irônico aqui, porque na secundária, em 2021, os Ravens ocupam a 25ª posição, 277,3 jardas por jogo, e por tentativa é o 19º. Então, precisa melhorar um pouquinho essa secundária, tá? Em questão do passe. Eu acho que às vezes assistindo o jogo dos Ravens, eu vejo a secundária um pouquinho distante do front seven, e isso você permite esses passes em slot. Então, eu acho que poderia ter uma mesclada aí, uma marcação talvez mais homem a homem. Não sei, vamos ver o que vai ser para essa partida. E o front seven eu já havia falado, e que dirá a defesa contra o jogo corrido, né? Então vai ser essa questão. Vamos falar das defesas contra o jogo corrido. 4.1 jardas por carregada é a 10ª melhor, e que eu tinha falado, 82 jardas por jogo é a 3ª melhor. Contra uma defesa, tá? Vamos falar agora em contrapartida, a defesa contra o jogo corrido de Bengals, né? Então olha só, 3.9 jardas por carregada é a 7ª melhor e 90.5 jardas por jogo, né? Tipo, então, ou seja, é a 8ª melhor. Então, talvez aí podemos ter um desequilíbrio ainda no jogo corrido, sabendo que os Ravens correm bem com a bola, tá? E a secundária dos Bengals, olha só, é a 6ª melhor, né, de rating, e a 6.5 jardas por tentativa, é a 3ª melhor. Então, será que podemos voltar aos primórdios? Vamos falar desse jeito dos Ravens, dos jogos corridos. Vamos ver, né? Então aqui eu selecionei algumas jardas para vitória, né? Tipo, umas chaves para vitória, desculpa. Os Bengals têm que evitar os passes na direção do Marlon Humphrey para poder conquistar mais jardas por passe, já que os Ravens ocupam a 25ª posição, como eu falei, no quesito jardas por passe. Mas se jogar na direção do Marlon Humphrey, pode dar problema aí. Tá? E proteger melhor o Joe Burrow, para o Joe Burrow ter mais tempo no pocket e conseguir lançar melhor a bola. Tá? E os Ravens, para mim, mandar blitz contra o Joe Burrow, tá? E continuar com o ataque aéreo e tentar mesclar algumas corridas, tá? O ataque aéreo, eu gostaria de ver passes mais em slot para tentar enganar mais essa secundária. Mas, por ser uma melhoria aí, né, tipo, de sincronia entre o time, eu acredito que os Ravens devem ganhar aí com um field goal ou uma posse de bola de diferença. Será que vai dar mais um momento de tensão aí, né, com Justin Tucker? Vamos ver aí, torcedor dos Ravens, tá certo? Falando do próximo jogo, Sunday Night, às 9h20 da noite, 49ers no Levi Stadium recebe vamos dizer assim, o embalado
Indianapolis Colts, porque o Carson Wentz anda jogando bem, né? Em 3 jogos seguidos tem um rating de mais de 100 aí. Então, vamos ver como que vai funcionar essa questão aí do Carson Wentz contra a defesa do 49ers, né? Então, olha lá, o Carson Wentz, 2 TDs, 127,7 de rate e 11,2 jardas por tentativa no jogo passado. Que marca excepcional, não é mesmo? Mas, de novo, o time foi fraco, tá? É o Houston Texans que está uma tragédia. Mas, tratando disso, vamos falar num todo do Carson Wentz esse ano, né? Em 2021, 9 touchdowns, 1 interceptação e 100.2,4 de rating e 257,5 jardas por jogo de média. Então, excepcional marca aí do Carson Wentz nessa temporada. Parece que o problema do Carson Wentz era mesmo o time, que era o Philadelphia Eagles. Falando disso, eu vou botar a contrapartida dos 49ers, né? A secundária dos 49ers é a 7ª melhor, permitindo 216,6 jardas por partida. É a 9ª melhor, com 7 jardas por tentativa do passe, só que pressionando o quarterback, a defesa não é das melhores, tá? É uma das piores, né? É a 24ª melhor defesa aí, e de rate aí para os quarterbacks é a 19ª, tá? Então, vamos ver como é que vai ser essa questão da pressão. Se o 49ers conseguir pressionar bem, né, com o Nick Bosa, né, e o DJ Jones, né, o Rick Armstead, precisa pressionar aí, e com o Fred Warner, né, precisa melhorar essa pressão, né, com o Carson Wentz. Pressionando o Carson Wentz, a gente sabe que ele não é dos melhores quarterbacks aí sobre pressão. Então, e falando da defesa contra o jogo corrido, tá? Por que eu vou falar isso? Que eu vou falar sobre o Jonathan Taylor do jogo passado, do jogo corrido. Nós temos 4.3 jardas por carregada, a 15ª melhor defesa dos 49ers e 113,2 jardas por jogo, é a 18ª. E o Jonathan Taylor, na semana passada, teve uma excepcional partida, com 145 jardas para 2 touchdowns, tá? E 10,4 jardas por carregada. E esse número pode sim se repetir, devido à defesa dos 49ers não ser tão boa assim contra o jogo corrido, tá? Mas vamos falar algumas curiosidades, né? Ataque na red zone dos Colts contra a defesa na red zone. A defesa no red zone dos 49ers é a 28ª, piora um pouco, né? Mas piora um pouco, eu quero dizer, relacionado aos números que ela já tinha, né? Então ela é uma das piores. E o ataque na red zone dos Colts é o penúltimo, né? Ou seja, tipo, quase o pior, vamos dizer assim, a 31ª posição na red zone, né? Só que aí é o que vem o detalhe. O ataque em terceiras descidas dos Colts fica melhor, né, um pouquinho melhor, 22º. Só que aí a defesa dos 49ers na terceira descida é entre as 10 melhores. É a 4ª melhor do campeonato, tá certo? Vamos agora inverter as bolas, vamos dizer assim. Vamos inverter os lados. No caso, o ataque na red zone do 49ers é boa, né? É o 2º melhor ataque, né? Só que em terceiras descidas é o 25º. E a defesa na red zone dos Colts é a 18ª e contra terceiras descidas é a 20ª, tá? Então acho que aí tem uma sobressalência aí na questão dos 49ers. E é o que a gente sabe, o que vale a pena aqui são touchdowns e a defesa conseguir manter um trabalho mínimo aí, né, para impedir o ataque adversário. Bom, vamos falar então de ataques aqui do 49ers. Jimmy Garoppolo volta, né, e em 2021, só lembrando, tá, gente, eu não tô falando dados passados dos jogos, porque 49ers estava em bye week, ok? Estava em bye week na semana passada. Então, Jimmy Garoppolo em 2021, 5 touchdowns, 2 interceptações, 96.9 de rate e 231,3 jardas por partida. E o Trey Lance, quando assumiu, 3 touchdowns, 1 interceptação, 88,4 de rate e 88,5 jardas por jogo. Olha, eu vou dar o que parece que aqui, tá, nos 49ers, né, que tudo indica que o Trey Lance está fora, né, dessa partida. Mas, mais pra frente, poderia sim manter
várias jogadas, como por acaso fazer o Baltimore Ravens quando tinha o Lamar Jackson, lembra? Quando tinha o Joe Flacco e o Lamar Jackson, fazer essas mescladas, esses jogos, essas jogadas mescladas entre os dois quarterbacks aí, tá? Mas o Trey Lance está fora para essa partida. E falando disso, falando do front seven dos Colts, né? Aqui na pressão, né? Contra o jogo do pass rush, né? Pressão contra o passe em 2021, pressionando o quarterback é a pior defesa, né? O pior front seven que poderia se imaginar. 32º pressionando o quarterback e acertando o quarterbacks, né? O quarterback hits é a 26ª. Então, se a linha ofensiva trabalhar o mínimo aí, se a linha ofensiva dos 49ers trabalhar o mínimo, vai ser muito, muito bom para o time do Levi Stadium, ok? O time de Santa Clara. E, por falar do ataque, o que diria do Deebo Samuel, não é mesmo? Em 2021, 31 recepções para 3 touchdowns, 109,6 jardas por partida, é o principal alvo aí, né? E claro, quando não se tem o Deebo Samuel, tem o Brandon Ayuk aí, e claro, o nosso queridíssimo George Kittle, que ainda está em IR, mas vamos ver como que vai melhorar aí, o quanto vai melhorar quando ele voltar para a partida. Vai melhorar muito, principalmente a questão do jogo corrido. Só que é claro, falando disso, né, falando do George Kittle indo para o ER, né, ganhei o left tackle, o Justin Skuriel, e também tendo, tipo, os wide receivers, né, tipo, o running back, tipo, o quarto melhor running back, né, da equipe, né, o quarto melhor running back é ótimo, né, o quarto running back da equipe, né, o Rusty e o terceiro wide receiver, né, da primeira principal, tipo, o Rich James. Então são algumas lesões, né, que vão prejudicando o ataque. E só para lembrar, o Trent Williams, o left tackle, está em dúvida para essa partida, né? Com isso, essas lesões no ataque, o 49ers tem 23,4 pontos por jogo, aí é o 17º melhor, e jardas por jogo é o 14º, né? Só que um detalhe que o Jimmy Garoppolo precisa prestar bastante atenção aí, tá? Os Colts é a 4ª melhor defesa em turnovers. Tem 12 turnovers até o momento. Então tome cuidado de Jimmy Garoppolo aí. Bom, vamos lá que eu estou me estendendo muito aí no Sunday Night, né? Estamos nos aproximando de 18 minutos de podcast. Nós temos aí chaves para vitória. Os Colts executar bem o jogo corrido e pressionar bastante o Garoppolo para poder a sua defesa ter aí alguns turnovers na partida. E os 49ers, né? Os passes precisam ser precisos e surpreender com a 4ª descida. Olha só, isso é claro, né? Porque os Colts eles ocupam a 25ª posição, então eles são entre os piores quando o time adversário vai à 4ª descida, tá certo? E evitar corridas na red zone, porque os Colts eles ocupam a primeira posição contra o jogo corrido na red zone, ok? Mas eu ainda acredito que os 49ers devam ganhar aí por uma posse de bola, ok? Bom, e falando aí do nosso último jogo aí, né, falando do jogo analisado, Monday Night, Saints vs Seahawks no Lumen Field, 9h15 da noite. Só que, embora o Geno Smith, né, tenha aí contra os Steelers 209 jardas para um touchdown, 99,6 de rate e 6,5 jardas por tentativa, tá? Não foi uma marca ruim, não, foi uma marca boa. Só que a defesa dos Saints, ela é a melhor defesa até o momento, tá? A melhor defesa até o momento. É a melhor defesa em geral, né? Vamos falar assim. Só que tem um grande problema, que aí eu sempre falo isso todo ano e não tem jeito de melhorar. Parece que não é o foco do General Manager do Seattle Seahawks e de toda a sua equipe. É a linha ofensiva. Todo ano eu falo isso. Na semana passada a linha ofensiva permitiu 5 sacks e 8 quarterbacks hits. Só que tem uma boa notícia aqui para a torcida do Seahawks. Qual que é essa notícia? Ok? A defesa do New Orleans Saints é a antepenúltima pressionando o quarterback em sacks, né? Então, ou seja, ela é a 30ª em sacks. Isso é a única notícia boa para essa equipe, tá? Porque o pass rush é a 12ª melhor em quarterback hits e pressionando o quarterback é a 16ª, né, dos Saints. A secundária, aí que vem o problema, porque você gosta de lançar, né, temos um time que gosta
de lançar passes para DK Metcalf, que está questionado para essa partida, mas deve jogar, e Tyler Lockett, ok? A secundária em 2021 do New Orleans Saints tem 71,3 de rating, é a segunda melhor, tá? E a defesa contra o jogo corrido, que é aí que eu queria falar que DJ Dallas e o Alex Collins não tem que ser tão acionados nessa partida, porque você tem aí uma defesa contra o jogo corrido em 2021 ocupando a primeira posição, permitindo apenas 3.3 jardas por carregada e 79 jardas por jogo, é a segunda melhor. Então, ou seja, é uma defesa muito sólida contra o ataque corrido, ok? E a defesa em geral, né, vamos falar aqui dos New Orleans Saints, é a terceira melhor, é a sétima melhor, desculpa, contra a terceira descida, e na Red Zone ela é a primeira. Então, Geno Smith, Alex Collins, Tyler Lockett e DK Metcalf vão ter alguns problemas aí para essa partida, ok? Mesmo jogando em casa. E falando dos running backs, vamos falar do Alex Collins e falando do Alvin Kamara, ok? Alex Collins, o running back do Seattle Seahawks, 20 carregadas, 101 jardas, 5.1 jardas por carregadas e um touchdown na semana passada contra os Steelers, tá? Para quem não lembra do Alex Collins, né, com descendência irlandesa que jogou há um tempo no Baltimore Ravens, ok? E o Alvin Kamara, não temos como falar também do jogo passado, porque estava em bye week. Até o momento, em 2021, 3.9 jardas por carregada, 73,6 jardas por jogo e um touchdown. Então o Alvin Kamara precisa aparecer, a linha ofensiva precisa melhorar aí para poder abrir espaço para o Alvin Kamara, porque é um excepcional running back. Mas também a defesa do Seahawks não tem que se preocupar somente com o Kamara, tem que se preocupar com Taysom Hill, né? O fator X aí, o Coringa do New Orleans Saints, 2021, 4.8 jardas por carregada, 15.4 jardas por jogo e 3 touchdowns, né? Taysom Hill, que para mim eu sempre defendo, tem que largar a posição de quarterback ou inventar uma nova posição dele, tipo tendo um Coringa, né? Que nem eu brincava, o Joker, né? Uma posição aí nova no futebol americano, mas poderia ser mudado ou para tight end, que ele tem uma boa função, às vezes, quando se alinha como tight end, ou como running back, né? Poderia ser, mas não adianta, né? Te falando isso. E vamos falar uma questão do embate com o Jameis Winston e a secundária, né, do Seahawks. Vamos lá. A secundária do Seahawks contra o Big Ben permitiu 5.7 jardas por tentativa, 229 jardas e para um touchdown. E por que eu falo que isso aqui é um grande problema? Porque o Big Ben, ele muitas vezes ele lança bolas, tá? Ele lança bolas muito apertadas, assim, até mesmo desengonçadas. E às vezes gera muitos passes incompletos. Mas isso me assusta, tendo isso, porque o Seahawks ocupa, em questão de jardas totais, né, por partida, é a 32ª, então ela é a pior defesa em jardas totais e a 28ª defesa contra o passe, tá? E o Jameis Winston, em 2021, parece que realmente o problema de vista realmente o atrapalhava, né? Não era uma desculpa. Ele tem menos erros, tá? Ele tem 178,4 jardas por jogo, tá? Em porcentagem de touchdowns, em questão de eficiência de passe, ele é o primeiro, até mesmo, né? Eficiência, ele é o primeiro dentro de todos os quarterbacks. E ele tem 3 interceptações. E no caso, gente, olha só, ele tem 12 touchdowns, tá? Ele tem 12 touchdowns em 2021, né? Nessa temporada de 2021. Então ele tá entre os melhores quarterbacks aí da liga, né? E 108,1 de rating aí. Então, ou seja, é uma coisa muito primordial, né? E em 2021, né, gente, como eu falei, jardas por jogo é a 28ª, né, defesa, a secundária do Seahawks, e 100.2,1 de rating, é a 23ª. E olha só, como que pode ser um jogo para Taysom Hill e Alvin Kamara aqui. A defesa contra o jogo corrido do Seahawks em 2021 é 4.4 jardas por carregada, é a 20ª, e 140,8 jardas por jogo, é a 30ª. Então, olha, chaves para a vitória aqui, né, do New Orleans Saints. Executar o jogo corrido e surpreender a secundária, eu diria, em rotas verticais,
né? E a defesa marcar em zona para preocupar aí os passos do Geno Smith com DK Metcalf e Tyler Lockett, que gostam dessas rotas verticais, né? E os Seahawks tentaram inovar com as jogadas, com passes para enganar a defesa dos Saints. Então tem que buscar passes mais em slot e evitar o jogo corrido. A marcação tem que ser homem a homem, tá? Para poder ter essa surpresa nos jogos corridos e pressionar o Jameis Winston, tá? Só que vamos ver como que vai dar. Eu acredito que por tantos problemas que o Seahawks vem enfrentando, sem o Russell Wilson, que se estivesse aqui seria um jogo diferente, eu acredito. Mas com o Geno Smith, mesmo fazendo o feijão com arroz, eu acho que os Saints aqui levam essa partida com uma posse de bola fora de casa. Ok? Gente, vamos falar dos jogos, né? Os meus palpites para os outros jogos. A gente está se aproximando aí nós temos 26 minutos de podcast. Vamos finalizar ele aqui. Jogos de domingo, às 2 horas da tarde. Chiefs vão ao Nissan Stadium enfrentar o Tennessee Titans. E Tennessee Titans que enfrentou, né? Bem aí, jogando bem aí contra o Buffalo Bills, vencendo a partida, né? Então vem embalado. E eu acredito que deva vencer, tá? Por um ponto aí, por uma posse de bola, desculpa, essa partida, porque os Chiefs ocupam o 27º lugar da defesa contra o jogo corrido. E temos quem? Temos Derrick Henry no outro lado, né? Um excepcional running back aí, 35 aí, né? Cansou acho que 30 km por hora, não foi algo assim? Eu acho que foi isso, até um pouquinho mais, se não me engano. Tá? E 25ª contra o passe. Então a defesa do Kansas City Chiefs tá desejando, né? Deixa a desejar aí. Então vamos ver como que vai ser essa partida. Mesmo o Mahomes tentando aí inovar sempre, mas a defesa deixa a desejar. Então para mim o Tennessee vence a partida por uma posse de bola, um field goal aí em casa. Washington vai a Lambeau Field enfrentar os Packers. Bom, é o seguinte, gente, Washington é a pior defesa no geral. Então aqui com Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones, os Packers vão embalar aí e vão para mim vencer essa partida com 2 posses de bola. Tá, vai me surpreender se for diferente do que isso. Os Panthers vão ao MetLife Stadium, tá? Vão ao MetLife Stadium enfrentar os Giants. Bom, gente, é o seguinte, tá? É meio assim complicado a gente falar, porque os Panthers parece que embalaram, né? Iam embalar e estão perdendo algumas oportunidades, tá certo? Mas, falando aqui, eu acho que vai ser um jogo defensivo, né? E o Carolina é o melhor defesa em geral contra o New York Giants, ok? New York Giants é a 30ª pior defesa, tá? No geral. Então aqui eu tô dando o Panthers para uma posse de bola. E agora, pra mim aqui, eu acho que o jogo mais difícil de se analisar é Falcons contra os Dolphins, né? Dolphins parece que não quer vencer, Falcons parece que não quer vencer, né? E os Dolphins perderam para um time que tem muitos problemas na linha ofensiva, né? O Jacksonville Jaguars. Então aqui, por causa disso, por causa desses problemas que estão acontecendo nos Dolphins, e acredito que seja problemas de vestiário, e parece, tá, que teve um Twitter aí do Adam Schefter que parece que os Dolphins queriam trocar o Tua Tagovailoa, né, para trazer o Deshaun Watson. E eu vou fazer um pequeno adendo aqui. Pra mim, isso é a pior besteira que podem fazer. Por quê? Não em questão de jogador, ok? Primeiro, você vai trocar a sua primeira escolha do draft, que seria o seu possível o franchise quarterback, por um time, né, que possa dar problemas para a carreira desse jogador, né? E aí, que estão falando entre Washington e Texans, né? E cara, o Deshaun Watson tá sendo processado por 22 mulheres por abuso sexual. Aí, você libera o seu franchise quarterback, seu possível franchise quarterback, e aí tem o Deshaun Watson, aí de repente ele é preso. E aí, como é que fica, né? Espero que seja um falso alarme aí pro insider que deu essa informação pro Adam Schefter. Então, acho que por causa de todos os problemas, o Falcons ganha aí por uma posse de bola no Sun Life Stadium contra o Dolphins, né? Mesmo fora de casa. Os Jets vão ao Gillette Stadium enfrentar os Patriots. Será que o New England Patriots, com tantos problemas, vai ganhar pela primeira vez em casa? Não sei, viu? Eu acho que o Bill Belichick e o Josh McDaniels precisam
inovar, com problemas na defesa e problemas no ataque, precisam inovar aí para tentar fazer florescer finalmente o Mac Jones. Parece que a gente assiste os jogos do Patriots e dá aquele dá aquela tipo engatada fazendo algumas jogadas, mas não tá tendo trick plays suficiente, né? E precisa fazer trick plays aí, porque é o DNA aí do Josh McDaniels. Então parece que ele tem medo aí, mas eu acredito aí que pelos problemas que o Jets vem enfrentando, os Patriots devem aí embalar aí e se garantir por um tempinho aí na segunda posição da divisão, tá? Então vai ganhar por uma posse de bola. Agora os jogos de 5 e 5 da tarde, os Eagles vão ao Allegiant Stadium enfrentar os Raiders, né? Os Raiders por si melhor ataque e defesa perante aos Eagles, né? Então acredito que vão ganhar com uma posse de bola. Os Lions, em reestruturação, Detroit Lions vão ao SoFi Stadium enfrentar os Los Angeles Rams. Aqui não tem muito o que falar. Um ataque bem melhor e uma defesa bem melhor do que os Lions. 2 posses de bola aí para o Los Angeles Rams. E os jogos de 5 e 25 da tarde, no Raymond James Stadium, o embalado Buccaneers enfrentam os Bears. Tem o melhor ataque da liga, tá? E a defesa dos Buccaneers deu uma quedinha, mas está entre os melhores. E deu uma quedinha por causa das lesões. Mas eu acho que aí, em questão de melhor ataque, tá? Vai sobressair a 9ª melhor defesa do campeonato, que é do Chicago Bears. Eu acredito que pode ter, por jogar em casa, 2 posses de bola aí para o Buccaneers. E, por último, às 5h25 da tarde aí, os Texans vão ao University of Phoenix Stadium. Imagina a raiva que o J.J. Watt deve estar aí dos Texans, né? Tipo, do time dos Texans, da organização e não da torcida. E os Cardinals, único invicto, embalado desde 1974, se não me engano. 74, 76. Desculpa aí essa informação, eu vou ficar devendo. Mas, né? Desde a década de 70, os Cardinals não são invictos desse jeito, 6-0. Então, 2 posses de bolas para os Cardinals aí em casa, vão ter uma vitória super fácil. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Por favor, deixem o seu like, deixem o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para quando vocês tiverem essa informação. Informações, né? Ótimo, né? Novos materiais. E olha, sigam a gente no Instagram, muitos dos meus comentários do Thursday Night, todos soltando nos stories lá. Siga a gente no Instagram, @canalplayaction. Gente, um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, que tenhamos uma excelente semana. Tchau, tchau.